E aí, galerinha, segundo vídeo aqui sobre Cuba e agora para falar sobre empreendedorismo no país. Eu sou super fã do empreendedorismo, acredito que seja uma das formas para você gerar inovação, mudança social, gerar melhores oportunidades para as pessoas e fazer o mundo ser um mundo melhor. Trabalhei 4 anos na Endeavor e acho muito engraçado, eu fiquei pensando sempre todo o tempo, porque na Endeavor a gente brincava às vezes de, agora que vai abrir economicamente Cuba, tem que levar uma Endeavor para Cuba. Então, estando aqui, eu fiquei um pouco com isso na cabeça, fiquei imaginando, será que funcionaria uma organização que trabalha com seleção de empreendedores, inspiradores, e fazer com que eles sejam os exemplos para o país, para inspirar mais pessoas a empreender, para ter mais negócios no país? Eu acho que vai precisar pelo menos uns 10 anos antes de tirar uma Endeavor aqui, porque é impressionante, não existe exemplo, não existe cultura empreendedora de forma alguma, assim. Então, para vocês entenderem, basicamente, todas as empresas aqui relevantes, né, as grandes, as médias, são de controle estatal. O que isso significa? Que você não tem uma pessoa que empreende, vai lá, você não tem um empreendedor que seja um exemplo, ou alguém que seja empreendedor como um herói do país, né, alguém que seja uma referência. Todas essas referências, heróis, são ou políticos como o Fidel, Che Guevara, Camilo, que é super forte na imagem e a propaganda que eles fazem deles, porque está ligado ao movimento, à revolução. E você também tem artistas aqui que são famosos, né? Escritores, músicos e autores, cineastas, etc. Então, em termos de empresa, o que acontece muito é que você tem a empresa estatal, você tem os dirigentes, seriam os CEOs das empresas, eles são indicados por um comitê, por uma associação do setorial, né? Então, Associação Setorial da Produção Açucareira vai lá e vai indicar quem vai ser o diretor, o CEO daquela indústria, daquela região. E obviamente que hoje os caras têm mais que cumprir metas, tem uma certa controle em cima de performance, mas ainda assim é zero cultura empreendedora em cima deles. O que é interessante ver aqui, quais são os setores que são mais fortes aqui no país. Você tem o setor primeiro de turismo, que é super forte, em seguida tabaco, depois açúcar, depois serviços. Então, basicamente, serviço seria como as missões feitas dos médicos para o Brasil. Então, o país faz muito isso e acaba gerando alguma renda. Mas, ainda assim, o turismo é o mais forte e é possível perceber isso falando com as pessoas normalmente, né? Conversei com uma economista que me deu uma visão mais geral e falamos um pouquinho mais sobre esses modelos. Mas o turismo, o que acontece? Tendo abertura econômica para o turismo, você tem muita gente trabalhando nisso. Até o caso, o cara que era engenheiro, deixa de ser engenheiro para trabalhar com transporte de bicicleta, porque isso vai dar mais grana para ele. Então, o mercado mais quente aqui é turismo, mas de certa forma você está ainda muito parado em pequenos negócios. O que mais tem é tipo pequenos restaurantes, pequenas lojas, artesanato. O Estado ele não propicia, ele não te incentiva de forma alguma você você ser inovador ou você ter um negócio que possa crescer. Então, o que existe aqui, que foi aberto recentemente agora, é você poder ser um trabalhador por conta própria, que é mais ou menos o que seria um MEI, né? Um microempreendedor individual no Brasil, que é basicamente você pode ter um restaurante então, na tua casa, você vai lá, bota na tua cozinha, coloca algumas mesas e você tem um restaurante. Mas ainda assim, ele é muito pequeno e não tem estímulo para você montar uma rede de restaurantes, não tem nada. Mesmo quando você tem hotéis internacionais ou empresas de capital estrangeiro que vêm para cá, é muito como uma parceria junto com o governo. Então o governo detém 51% e o capital estrangeiro vai ter no máximo 49%. Além disso, sendo você um trabalhador por conta própria, o Estado te oprime fortemente através de impostos e taxas. Então isso é uma reclamação muito geral. Então o cara vai lá, o cara do restaurante reclama, fala que tem que imposto aqui, que paga aqui, que daí tem que comprar matéria-prima, tem todo o gasto de investimento dele, e que é difícil, não necessariamente ele vai ganhar uma boa grana. Mas o mais absurdo para mim é no caso das casas de aluguel. Então, o que rola muito aqui é você, em vez de ficar em hotel, você fica na casa das pessoas, só que para essa pessoa te hospedar na sua casa, ela precisa ter uma licença para isso. Essa licença custa, se eu não me engano, mais ou menos, acho que varia de cidade para cidade, mas é mais ou menos uns 35, 40 dólares por mês. Ou seja, começou o mês, você já está a menos 35, porque não importa o que acontecer, você vai pagar essa taxa. Além disso, você tem que pagar 10% sobre o teu faturamento mensal. E, além disso, depois você tem um cálculo no final do ano do lucro que você teve,
e quem faz esse cálculo é o Estado, para te dizer, ó, você teve mais ou menos isso de gasto, a gente calcula, mesmo se você não teve esse gasto, né, a gente, ó, você teve esse gasto aqui e paga mais tanto de imposto em cima de renda. Então é super difícil e é uma forma do Estado, obviamente, se capitalizar, né, mas ele se capitaliza a custas da população que fica mais pobre por não poder fazer a própria gestão do seu rendimento. E ainda coisas de burocracia que são muito piores, assim, como... Não sei, no Brasil é horrível também de burocracia, mas aqui também é horrível, porque já cheira a ser pior. Então, aquela ideia de, pô, o cara tem 2 quartos, então ele paga um cara numa praiazinha super no interior, assim, lá em Baracoa, perto de Baracoa, que eu fiquei um dia lá, ele falando, pô, eu tenho 2 quartos, hoje já está no final do mês, você é a primeira pessoa que eu consigo hospedar, porque a gente está em baixa temporada, e eu tenho que pagar a licença para 2 quartos. Fui tentar fechar um dos quartos, e ele foi lá e me deu ele falou assim, ó, para você fechar um dos quartos você tem que pagar $70. Então ele falou, pô, mas eu não tenho esse dinheiro para pagar. Daí o cara falou, então mantém aberto. Ele falou, pô, mas se mantém aberto também eu vou perder dinheiro. Então, essa questão de, não sei, no Brasil a gente fala que é difícil abrir um negócio, é mais difícil ainda você fechar um negócio. Então aqui passa a mesma coisa e multas super altas. Então, passou ele contando a história de que foi uma pessoa na casa dele pra ver, conversar, usar o banheiro, e aí tava passando um fiscal, foi lá e multou ele, falando que, porque na época ele não podia hospedar, e ele tomou uma multa, sendo que nem, sabe, não, então é muito nessa punitivo, como se o Estado tivesse inseguro, achando que se não estiver aqui pra te proteger, pra te controlar, você vai fazer alguma coisa errada. Então, você tem desse campo de turismo, eu acho que saindo um pouco de turismo, indo pro campo de tabaco, eu visitei uma fazenda aqui do Héctor Luiz Prieto, que é o cubano mais jovem a receber um prêmio honorário pela qualidade da sua produção. Então foi uma outra pessoa que fez o tour com a gente pela fazenda. Então todo o tour básico, assim, de ver o processo de produção, a qualidade de tabaco, como que eles secam o tabaco, como que se prepara um charuto normal, enfim. Então foi super legal ver ter essa experiência na fazenda. E aí depois eu encontrei o Héctor, e aí falei um pouquinho com ele, fiquei batendo um papo ali uns 10 minutos com ele. Foi super legal, assim, umas coisas que é interessante com ele e com outros fazendeiros locais, assim. O Estado te obriga a vender 90% da sua produção para ele. E aí isso o Estado vai levar para as indústrias, para as fábricas que são estatais, e para produzir todos os tabacos aí que se você fuma um Cohiba, um Romeo e Julieta ou qualquer outra, tudo estatal. E vender essas produções. Então, no caso dele, ele vendia 90% para uma fábrica que só produzia Cohiba. E eu falei, e aí, é bom ou mal você ter que vender 90% da tua produção para um cliente, né, no caso, que determina o preço e faz tudo. No caso, ele achou bem, ele achou bom. Os outros fazendeiros também que eu conversei, nenhum reclamou. E aí eu fiquei pensando, de fato sim, né? Porque se você tem um cliente teu que compra 90%, por mais que você tenha a sua dependência para um cliente, mas esse cliente te dá seguro, se você não tiver, se chover, se tiver um mau tempo e você não tiver uma produção boa, tu vai ter uma grana ainda mesmo assim, e ele compra 90%. Por mais que ele especifique o preço, eu falei, e aí, com os custos tal, dá uma grana, sobra grana? Ele falou, não, sobra, está tranquilo. E tem os 10% que sobra, que ele usa para consumo próprio ou para vender localmente, como fui lá e comprei dois charutinhos aí para fumar no meio da viagem. E 2 coisas sobre o Héctor que foi interessante, assim, eu falei, e aí, cara, você já foi renomado aqui, já ganhou o prêmio, tem uma puta qualidade da fazenda, qual é o teu sonho grande, né? O que quer mais, assim, o que almeja? Ele falou, o que eu queria mesmo era montar uma marca própria, só que eu não posso porque é proibido, né? Você não pode criar uma concorrência com as marcas que já são do Estado. Mas ojalá, em breve aí, com o tempo, vai ser possível, eu gostaria muito de montar uma marca minha. Aí, sobre desafios dele, perguntei, ele falou que não... O maior desafio mesmo, eu esperava que fosse falar alguma coisa de pessoas, de trabalho, mas ele falou, o meu maior desafio é o clima, porque é imprevisível e muitas vezes ferra a gente. Então foi super massa, assim, falar com ele sobre isso. E eu acho que você tem um começo de meritocracia acontecendo no país nas relações de trabalho, pelo que conversei lá com um economista e tal, e vendo alguns exemplos de trabalho. Você tem, não me pareceu ter muitos problemas trabalhistas, né? Então, quando fui no sindicato, eles falaram, não tem muito problema, às vezes é um caso ou outro pontual que acontece. O que tem que o pessoal reclama muito é o salário baixo.
que isso aí já é uma reclamação geral em qualquer parte do país que rola. Então, de certa forma, assim, concluindo sobre empreendedorismo no país, você tem esses grandes casos, tem a parte de produção agrícola, você tem os pequenos negócios, tem um longo caminho aí para você gerar inovação e novas melhorias. E eu acho que com o tempo, se você tiver mais abertura econômica e o povo cubano tiver essa liberdade para poder se empreender, para poder criar, inovar, acho que isso naturalmente vai gerar melhores oportunidades, melhores salários no futuro e assim sendo o país como um todo vai se desenvolver. Isso aí, galerinha, se quiserem comenta, puxa ideia para a gente discutir empreendedorismo, aspectos aí políticos e econômicos sobre Cuba. E até o próximo vídeo aí, o terceiro videozinho aí em breve para concluir toda essa história aqui do país. Valeu!